O Jardim do Éden, um paraíso criado por Deus para o primeiro homem e mulher, Adão e Eva. Eles viveram uma existência idílica, sem falta de nada. Diariamente, Deus caminhava com eles no frescor da noite e deu-lhes domínio sobre toda a criação. Todo o jardim era deles para cultivar e desfrutar. No entanto, havia uma exceção: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus advertiu Adão e Eva para não comerem desta árvore, pois se o fizessem, certamente morreriam. Entretanto, a serpente astuta enganou Eva. Ela disse que se Eva comesse a fruta, não morreria. Em vez disso, se tornaria como Deus. Tentada, Eva comeu o fruto proibido e deu um pouco para Adão, que também comeu. Seus olhos se abriram para sua nudez, e eles se esconderam de Deus, tomados pelo medo e vergonha. Quando confrontados por Deus, Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente. Como punição, Deus os baniu do Éden, impedindo-os de comer da árvore da vida e viver para sempre em seu estado caído. Mas por que um Deus amoroso impediria Adão e Eva de comer da árvore da vida depois de terem pecado? No vídeo de hoje, examinaremos a razão pela qual Deus excluiu Adão e Eva da árvore da vida após a queda. Este é um tópico muito importante, pois fornece uma visão profunda da natureza de Deus, seu plano divino e a maneira sábia como ele interage com a humanidade. Então, pegue sua Bíblia e vamos desvendar juntos essa incógnita do reino. A árvore da vida era uma verdadeira árvore plantada por Deus no Jardim do Éden. Aprendemos sobre isso em Gênesis 2, versículo 9, onde diz que o Senhor Deus fez crescer do solo todos os tipos de árvores, árvores que eram agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida tinha poder real, foi criada por Deus para dar imortalidade a quem comesse do seu fruto. Vamos começar olhando para a primeira razão pela qual Deus lhes negou acesso a esta árvore. A primeira razão foi porque Deus queria manter sua palavra. Em Gênesis 2:17, Deus deu um aviso claro a Adão: você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando você comer dela, certamente morrerá. A palavra de Deus deve ser verdadeira. Ele não faz ameaças vazias. A Bíblia declara em Números 23:19, Deus não é humano para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E em 2 Timóteo 2:13, diz que mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Para que Deus permaneça justo, as consequências tiveram que seguir a ofensa. A morte entrou na criação através do pecado de Adão. Deus, em sua misericórdia, não os matou imediatamente, mas o processo de morte que levou à decadência física havia começado. Portanto, impedir que eles entrassem na árvore da vida manteve a integridade de sua palavra. Eles agora experimentariam a morte prometida, como Deus disse. Deus apenas diz coisas que ele sabe que fará. Ele não é um mentiroso e não há mal nele. A palavra e as promessas de Deus permanecem tão firmes hoje como foram para Adão e Eva. Como seus seguidores, podemos ter total confiança de que o que Deus declara acontecerá. A segunda razão foi preparar o caminho para a redenção. O plano de Deus sempre foi a redenção desde o momento em que Adão e Eva pecaram. Deus imediatamente teve uma solução. Gênesis 3:15 contém a primeira profecia messiânica da Bíblia, dada por Deus à serpente. E eu colocarei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua prole e a dela. Ele esmagará sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. Depois que Adão e Eva pecaram comendo o fruto proibido, Deus, em sua misericórdia, os impediu de participar também da árvore da vida. À primeira vista, isso pode parecer uma punição adicional, mas na verdade foi um ato de amor e previsão de Deus. A árvore da vida tinha o poder de conceder a imortalidade àqueles que comiam seu fruto. Se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida após seu ato de desobediência, isso teria selado os efeitos do pecado sobre eles eternamente. Isso significaria que eles não mais seriam capazes de morrer e teriam vivido em um estado permanente de pecado, tornando-os irredimíveis. Eles teriam sido imortalizados em seu estado pecaminoso caído, e não haveria esperança de redenção ou restauração para eles ou para qualquer ser humano nascido depois deles. Em sua condição pecaminosa, Adão e Eva
teriam produzido mais descendentes como eles, eternamente pecadores, sem um Salvador. Seriam como Satanás e os anjos caídos, eternamente em rebelião contra Deus, sem possibilidade de salvação, assim como Satanás não pode ser redimido devido à sua rebelião original. Adão e Eva seriam irremediáveis se tivessem alcançado a imortalidade em seu estado pecaminoso, comendo da árvore da vida. Mas, louvando a Deus em sua sabedoria e misericórdia divina, Ele proibiu Adão e Eva de comerem da árvore da vida uma vez que pecaram. Isso permitiu uma janela e um caminho para a verdadeira vida. Jesus Cristo veio e forneceu o remédio final para o pecado da humanidade através da morte sacrificial e ressurreição de Cristo. Ele se tornou a fonte eterna de vida para todos os que depositam sua confiança nele, como Jesus declara em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Somente Jesus é o remédio para o pecado que entrou na raça humana através de Adão. Somente Ele pode quebrar a maldição e nos redimir do pecado, da morte e da separação de Deus. Nosso Pai amoroso e previdente criou um caminho para preservar a esperança da vida eterna para a humanidade caída quando impediu Adão e Eva de comerem da árvore proibida. E em João 11, 25, Jesus afirma: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá, mesmo que morra. A vida eterna nunca poderia vir através de uma árvore física. Só pode vir através da fé em Cristo, que oferece vida espiritual. Deus protegeu Adão e Eva de buscarem a imortalidade, separados da verdadeira vida e da verdadeira árvore Jesus. Quando Deus criou o mundo, Ele o declarou bom. Não houve pecado, não houve morte, não houve separação de Deus. A desobediência de Adão e Eva introduziu algo contrário à vontade perfeita de Deus. Participar da árvore da vida depois de seu pecado teria selado o efeito do pecado sobre a criação indefinidamente. A morte e o sofrimento reinariam. Isso é contrário aos propósitos de Deus. O Senhor soberano enxugará as lágrimas de todos os rostos. Apocalipse 21, versículo 4. Ecoa isso. Não haverá mais morte, luto, choro ou dor, pois a velha ordem das coisas faleceu. Deus queria deixar claro para Adão e Eva que andar contra sua vontade teria consequências. Eles precisavam entender a gravidade de sua escolha, assim como as crianças devem enfrentar disciplina por desobediência. Então, Adão e Eva tiveram que viver com os resultados de suas ações. Impedindo-os da árvore, ensinou que desrespeitar a ordem de Deus traz separação da fonte da vida. Este princípio é válido hoje. Viver fora da vontade de Deus só leva à morte e destruição. Como seus filhos, devemos honrar nosso Pai Celestial através da obediência de todo o coração. O banimento de Adão e Eva do Éden foi trágico, mas temporário. Deus já tinha um plano em ação para restaurá-los e fornecer um caminho de volta à perfeita comunhão com Ele. Apocalipse 22 descreve a Nova Jerusalém, a cidade onde Deus habitará com seu povo após a segunda vinda de Cristo e a criação dos novos céus e nova terra. No versículo 2, lemos: No meio da grande rua da cidade, em cada lado do rio, estava a árvore da vida. Não é tão incrível? Deus proibiu o acesso à árvore em um jardim, mas nos convida a participar livremente de outra. A bênção negada a Adão e Eva é restaurada aos filhos de Deus, aqueles redimidos pelo sangue de Jesus. Na Nova Jerusalém, a árvore permanece como um lembrete de que a vida eterna só pode vir através da fé em nosso Salvador. Não há maldição nem tentação de nos desviarmos. Podemos participar da árvore em total justiça. Seu fruto não leva ao banimento da presença de Deus, mas à vida eterna na luz gloriosa de nosso Pai Celestial. Deus é sábio e bom. Seu plano, embora difícil para nós entendermos, em última análise, leva à bênção e à restauração. Vamos agradecê-lo hoje por sua fidelidade ao longo dos séculos, por nos redimir e renovar, e que possamos honrá-lo vivendo em obediência à sua vontade perfeita. Então é isso. Deixe nos comentários sua opinião e lembre de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like nesse vídeo. Que Deus te abençoe. Amém.